Fala aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui, como vocês podem ver, diretamente da Vila Belmiro. Eu tô sem meu suporte, então talvez a iluminação não fique das melhores, porque vai ficar contra a luz. Estou apoiando na última fileira aqui do portão 78 o celular, então talvez não fique tão legal a iluminação, mas vai dar para escutar, né? Acabou de terminar aqui a coletiva do Pedro Martins na Vila Belmiro, que aconteceu meio que para explicar um pouco da demissão do Pedro Caixinha e para falar um pouquinho sobre a busca pelo novo técnico, mas claro que ele evitou nomes, né? A primeira coisa que ele falou, inclusive, foi que não teria o anúncio hoje, então já quebrou muita gente que pensava em falar isso. Mas eu lamento algumas coisas que aconteceram hoje. Uma delas é eu não ter perguntas, porque com todo respeito tem gente muito menos qualificada que teve, mas tudo bem, aí é avaliação de cada um. Eu só não posso deixar de fazer a minha é essa, tá? Mas enfim, e o Pedro Martins falou algumas coisas que foram muito interessantes. Muita gente inclusive pensou que ele iria se demitir. Eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que se ele falou isso hoje, é porque ele estava alinhado com a diretoria, com os principais nomes da diretoria, vulgo o presidente Marcelo Teixeira principalmente. Outros nomes podem ser aí os assessores, ou os comitês, sei lá eu. Essas pessoas aí que vocês sabem que tem, infelizmente, tá? Infelizmente, tem voz no clube, voz ativa no clube. Mas, beleza. Eu já acho que se ele foi falar tudo isso que ele falou hoje, foi alinhado com essas pessoas. E algumas coisas foram muito boas, tá? E eu vou até colocar uma principal resposta aqui, e depois vou comentar aí, mas eu acho que é bem válido, especialmente essa parte. Escuta aí. Você cai no erro de achar que futebol é apenas escolher treinador e escolher jogador. Para o Santos ser competitivo, para que essa reconstrução do Santos seja definitiva, para que ela de fato represente uma evolução para essa instituição, não acreditem que apenas com a escolha de jogador e com a escolha de treinador, nós vamos voltar a ser o multicampeão. Não vamos. Quando eu chego no Santos, eu me assusto com a compreensão interna. Esse clube parou no tempo e a gente tinha a compreensão de que depois do acesso, as coisas iam voltar ao normal. Para que a gente consiga fazer o Santos campeão, a gente precisa entender o que fez com que o Santos... Por que o Santos caiu de divisão e o que aconteceu com essa instituição. Porque um clube desse tamanho não cai de divisão à toa. Não cai. Sei que é muito mais confortável aqui, a gente vai ficar falando de quem que é o próximo treinador do Santos ou quem são os jogadores que o Santos vai contratar. Mas eu prefiro hoje tratar do problema crônico e não do agudo. O problema crônico é o que nós vamos fazer para que o Santos seja um clube que forme equipes vencedoras todos os anos. E não o que a gente vai fazer para ter uma equipe vencedora somente esse ano. Uma diferença gigantesca aí. Porque fazer uma equipe vencedora apenas um ano, a gente até viu que alguns clubes fazem, né? Quantas vezes vocês já viram um clube que bate lá, vice-campeão, bate campeão e no ano seguinte está brigando para não cair? E essa preparação envolvia uma série de critérios e uma série de mudanças, algumas visíveis para quem está de fora, outras nem tanto. E eu queria falar das que não apareceram. Pedro Caixinha foi muito importante na mudança da cultura do CT Rei Pelé, da maneira com que a gente trabalha, desde o início da rotina até o final do dia. Pedro Caixinha foi importante na modificação e na quebra de uma série de vícios existentes dentro do CT Rei Pelé.
ele foi muito importante para que o Santos começasse a se preparar para o que é o nível de exigência da Série A. Obviamente, ele não ficou no Santos por resultado. E na minha avaliação, quando o critério é esse, sendo que da porta para dentro enxergamos uma série de evoluções, quando o critério é resultado, a derrota é de todos. E foi essa reflexão que eu fiz com os colaboradores do Santos, principalmente os que estão dentro do CT Pelé, e com os jogadores. Uma demissão de treinador no Santos Futebol Clube é uma derrota para a instituição. Porque é muito bonito falar da vitória, que a gente compartilha a vitória, que a gente compartilha tudo que é feito de bom, que a gente compartilha, que a gente coloca títulos como um fruto de uma construção coletiva. A derrota também é uma construção coletiva. O fracasso é uma construção coletiva. E se a gente quer modificar essa cultura que é tão ruim de se colocar a cabeça do treinador a prêmio na primeira sequência de insucessos, precisamos todos nós, diretoria, atletas, funcionários, colocar a mão na consciência e entender o que nós fizemos de errado para que o Caixinha pudesse ser demitido. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado, muito mesmo. É o que está moldando a identidade dessa instituição. Só que ele precisa saber diferenciar o que é orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube. O orgulho do passado, ele precisa pavimentar o caminho para o futuro dessa instituição. Bom, como eu disse, eu acho bem válido, porque eu falei no vídeo da demissão do Caixinha ontem, não é o... Esqueçam que foi o Caixinha. Tiram o nome do Caixinha da recente memória. Imagine que tenha sido o... Vamos voltar aos anos anteriores? Pode ser o Aguirre, pode ser o... Porque o Aguirre é um horror, né? Mas pode ter sido o Odair, o Lisca, o Bustos, sei lá, qualquer um aí. O Carille da primeira passagem, qualquer um. O ponto é, quando a gente acha que é só demitir o técnico, aí é foda, né? Eu não sei que reforma que tá tendo aqui na Vila, mas tá tendo uma reforma lá no camarote lá da família do Neymar, sei lá. Mas enfim, peço desculpa pelo barulho. Vou até tentar me aproximar para ver se dá para escutar um pouquinho melhor. Quando a gente acha que só demitir o técnico é a solução principal, manda embora o técnico que resolve tudo, a gente tá errado. Porque como eu falei no vídeo de ontem, em um clube profissional, em um clube que as coisas fossem feitas de forma séria e correta, só demitir o técnico, só trocar o técnico, não ia ser a solução de nada. Em alguns momentos pode ser que seja uma coisa benéfica trocar o comando, é óbvio, né? O futebol também não é uma ciência exata. Mas de forma geral, quando você troca o técnico, você está culpabilizando uma pessoa, uma ou 3, 4 pessoas, né? A gente sabe que a comissão inteira normalmente é demitida, né? Quando é muito mais fácil trocar essas pessoas do que trocar um elenco inteiro de 28, 30, 35 jogadores. Mas tem muita gente no Santos, como o próprio Pedro Martins falou, e eu acho que ele está coberto de razão. Inclusive ele fala isso na apresentação dele lá, de alguns vícios que tinham que ser interrompidos no Santos, e ele fala na conversa que a gente teve lá no CT, que ele fala uns 3 minutinhos antes do Pedro Caixinha, que é para falar que algumas coisas no Santos são feitas de uma forma viciosa, errada, de uma forma que não é a correta e que é um ciclo que não se encerra, que vai acontecendo da forma errada e vai gerando uma bola de neve. E até imaginando uma próxima linha de trabalho, seja com o Sampaoli, seja com o Tite, com o Dorival, com o Luiz Castro, com qualquer um, seria legal ser quebrado. É que a gente sabe que com certos tipos de profissionais ela é mais fácil de ser quebrada. Com certos tipos de profissionais ela é mais difícil de ser quebrada, né? E até eu levanto para vocês um outro questionamento, que é: quando a gente vê um profissional que chega aqui,
faz o trabalho dele de forma que ele meio que tenta tirar essas pessoas, e quando eu digo essas pessoas, são as pessoas que tomam decisões ou que pelo menos participam de decisões, sejam elas erradas ou certas. Como o próprio Carille já reclamou, como o próprio Sampaoli já reclamou, quando chega um profissional que tira essas pessoas do dia a dia, ele é tratado como errado, mas ele não está errado. E eu já falei aqui, eu me sinto muito confortável para falar, porque eu já defendi o Carille disso ano passado. O Carille, quando reclamou disso, ele tinha total razão. E se chega o Sampaoli esse ano, ou repito, o Dorival, é que o Sampaoli a gente sabe que vai acontecer isso, né? Se ele chegar, ele vai cortar qualquer um desses caras que não tem que estar no CT. Chega o Tite, o Dorival, qualquer um. Eles vão estar também cobertos de razão. Mas enfim, mais que isso, acho que o Pedro Martins hoje também deu declarações que mostram como ele está um pouco incomodado, como ele não está só aceitando a linha de gestão como é seguido, que vão levando o clube. Ele está um pouco incomodado e eu gosto disso. Claro que a gente pode falar, mas por que você não resolve as coisas então? Até tem um pensamento numa parte disso, mas assim, não é ele sozinho que vai resolver, né? Ele é um funcionário também. A gente sabe que funcionário precisa muitas vezes se adequar ao patrão, precisa escutar algumas coisas e entender algumas coisas sem poder dar muita voz, né? E eu vou virar um pouquinho para melhorar a iluminação e para aproximar a voz. Então, eu entendo um pouquinho também a linha dele, de que ele não pode mudar tudo. Eu nem vou falar da pergunta que fizeram ele debater, porque ali desculpa, gente, não é pergunta que se faça, tá? Se você é formado em jornalismo, ou se você faz algum curso de comunicação, você sabe que não é pergunta para se fazer. Mas cada um. Então, assim, gostei da coletiva. Acho que em algum momento o Pedro Martins enrolou um pouquinho, principalmente no começo. Mas é meio que também um mecanismo de defesa, tá? Da parte dele. Mas enfim, só gostaria de poder ter tido uma pergunta, porque eu queria muito perguntar para ele quem é que faz a avaliação do trabalho, seja do Pedro Caixinha, do Sampaoli, de quem vier, de quem estava aqui. Quem é que fez a análise do trabalho para saber se ele tinha que ser demitido ou não? Quem é que fez a análise? É o coordenador, técnico, é o gerente de futebol, é o diretor, é o CEO, que é ele? Quem foi? Eu queria muito ter perguntado isso, infelizmente não tive oportunidade. Mas tudo bem. Então, resumidamente, de onde vai acontecer este belo palco, de onde vai acontecer amanhã o Santos Atlético Mineiro, não me surpreenderia se o Pedro Martins fosse demitido. Se ele pedisse demissão, não sei. Mas eu gostei da postura. Algumas linhas ali parecem não estar também tão próximas, né, entre ele e direção, mas gostei da forma como ele expôs algumas coisas. Não me incomodo. Eu vi algumas pessoas falando que não era legal ele ter falado dessa forma, expor o clube. Não, acho que tem que ser feito mesmo, porque esse clube tá atrasado, muita coisa mesmo. Isso independente de demitir Caixinha ou não, contratar alguém ou não. Não sei se ele participou, né? Eu vi também algumas pessoas falando sobre possível demissão ou não do Caixinha. Eu não sei se ele participou ou não, mas eu gosto da forma como ele se posicionou sobre toda essa questão. Então, paciência. É isso. A gente volta aqui amanhã. Como a Gabi informou na live do trio hoje, o Sampaoli pediu 72 horas, né? Que já tinham passado 24. Então tem mais 48 aí pra gente ver se ele vai assumir o comando técnico do Santos ou não. Não sabemos, né? Olha quem tá gravando lá. Não sei se dá pra vocês verem, mas parece o Zé Love. Não sei se é, mas enfim. É isso, pessoal. Amanhã a gente volta e vamos ver se tem alguma novidade. Se tiver alguma novidade antes, a gente também volta. Valeu!